Olá pessoal, vamos reforçar a parte de orientação objeto aqui, né? Em alguma aula passada a gente falou da classe conversor. A gente criou uma classe que convertia, que tinha um método, né? Esse é um método de instância, é um método Celsius para Fahrenheit. Ele convertia a temperatura Celsius para Fahrenheit. Vamos continuar mexendo nessa classe de conversor aqui, vamos incluir mais métodos aqui. Imagine que eu queira, por exemplo, fazer uma tabela de conversão, tabela de temperaturas, né, de Celsius para Fahrenheit. Então, eu vou criar aqui minha tabela de temperaturas. E vou aplicar uma repetição aqui, né? Eu vou começar com double, temperatura, né, T, que eu vou começar da temperatura 10 graus Celsius, né? E vou, enquanto a minha temperatura for menor do que 100 graus Celsius, eu vou incrementar a minha temperatura de 5 em 5. Bom, e aí eu vou chamar a temperatura Celsius para Fahrenheit, né? Eu vou declarar uma variável que vai receber o resultado dessa temperatura aqui, dessa conversão. E como eu estou implementando esse método tabela de temperaturas dentro da classe conversor, eu então consigo enxergar esse método Celsius para Fahrenheit. Eu posso simplesmente pegar o nome do método aqui e fazer a chamada direto do método, né? Celsius para Fahrenheit, eu vou passar a temperatura. Bom, eu quero mostrar essa temperatura, né? Eu vou fazer a impressão aqui dentro da classe mesmo. Vou utilizar o método printf. E eu quero fazer a conversão, né, de temperatura em Celsius. Então a porcentagem F Celsius é igual, ou vou colocar uma setinha aqui, temperatura F em Fahrenheit. Vou colocar assim, Celsius para Fahrenheit. A máscara, porcentagem F, é para formatar números float ou double, tá? Então, float ou double, porcentagem F. E aí eu coloco no meu parâmetro aqui do printf, a minha temperatura T, né, que eu quero converter, para a minha temperatura resultante F. O printf ele não quebra automaticamente a linha, então eu tenho que colocar um símbolo, um caractere especial dizendo que eu estou quebrando a linha. Esse símbolo é o /N, é o caractere Enter. Tá? Os dois símbolos indicam o caractere Enter. Tá? E aí se você... Bom, na classe conversor eu não tenho a classe main, não tenho o método main. Vamos criar uma classe de exemplo aqui, ó. Exemplo 02, que ele vai utilizar lá, vou até a minha main aqui dentro do exemplo 02, né? E aí eu vou criar um objeto da classe conversor, que eu vou chamar de conversor. Então criei o objeto, né? E aí eu vou chamar o conversor ponto tabela de temperaturas. E ele vai gerar para mim tabela de temperaturas. Então ele colocou ali 10,0000. Bom, ele formatou meio esquisito aqui. Eu posso arrumar a formatação, né? Então essa máscara permite eu formatar aqui. Eu não quero esse monte de zero. Eu quero uma casa depois da vírgula. Então eu coloco ponto 1 aqui. Se eu quisesse duas casas, ponto 2 e assim por diante, tá? Então eu quero apenas uma casa depois da vírgula aqui. Vou salvar isso aqui de novo.
e vou mandar executar o programa. Então, 10 graus Celsius significa 50 convertido, né? 50 Fahrenheit. 15 graus Celsius, 59. E assim por diante. Vou colocar igual aqui, vamos ver. Então, 100 graus Celsius é igual a 212. Se eu quisesse 0 graus Celsius aqui, ó, a partir do zero, né? 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é igual a 32 Fahrenheit. E 100 graus Celsius igual a 212 Fahrenheit. Tá bom, pessoal? Então, a gente criou um objeto. Esse objeto é um conversor. O conversor ele tem um método que converte Celsius para Fahrenheit. Eu incluí um novo método, né? Uma nova ação que pode ter dentro da classe, que define uma tabela de temperaturas, e ela chama o próprio método da própria classe. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.